Dando continuidade à aula do Leon sobre insuficiência respiratória, peguei dois casos que a gente vai fazer em seguida. Um, a abordagem de um paciente asmático, o outro, a abordagem de um paciente com DPOC. Então, como que seria a condução inicial, as primeiras horas desse perfil de paciente? Tá? Esse caso é de uma moça de 37 anos, que já tem um diagnóstico de asma, e ela tem crises esporádicas onde ela usa como suporte uma bombinha que um médico passou para ela num plantão. Ela não faz seguimento regular do problema de saúde. Hoje ela refere que começou com um quadro de dispneia e que fez 3 doses da medicação sem melhora. Ela procura o atendimento taquicárdica, taquipneica, com sinais de utilização de musculatura acessória, e a ausculta pulmonar mostrava um murmúrio diminuído e sibilos ins e expiratórios, mas ela ainda saturava 93% ao ar ambiente. À chegada, foi colhida uma gasometria dessa paciente, que mostrou o quê? Mostrou um pH 7,5, ela hiperventilando, uma PCO2 baixa, e ainda saturando bem, compatível com a saturação de O2 não invasiva. E foi solicitado que ela fizesse um pico de fluxo, um aparelhinho de pico de fluxo, 125 litros por minuto foi o pico de fluxo. Só fazer uma enquete aqui, quem já viu o aparelhinho de pico de fluxo aqui? Quem usa regularmente na emergência? Usava e parou de usar? Não, eu não trabalho. Ah, entendi. Porque isso daqui é barato, custa menos de R$100 um aparelhinho disso. E qualquer pessoa consegue operar. Você vai pedir para o paciente fazer uma expiração forçada, assoprando com a maior potência que ele puder. E isso vai dar um leitor. O ponteirinho vai parar ali num fluxo máximo, que no caso da nossa paciente foi 125. A gente vai ver como usar isso. Isso é muito importante porque isso mede prognóstico. Isso ajuda na decisão de dar alta, de internar, de maximizar o tratamento. E barato deveria estar disponível nas emergências. Vamos lá. Como que eu identifico uma crise asmática? Esse aqui é o perfil do paciente que chega com asma. Ele normalmente sente uma opressão, uma fome de ar, chega ansioso, agitado, muitas vezes sentindo um aperto no peito, às vezes tem sibilância audível, agitado, taquicárdico, taquipneico. Então, é um diagnóstico que é quase visual. Você vê um paciente com crise asmática, você, às vezes até antes de examiná-lo, você já faz uma hipótese. O que está acontecendo com esse paciente com a crise de asma? Um paciente asmático, por si só, por ser uma doença crônica, ele já tem a mucosa inflamada. A luz dele já é menor do que a luz pulmonar de um paciente não asmático. Quando ele está em crise, além de ter essa inflamação, ele ainda tem o broncoespasmo, diminuindo mais ainda a luz. E esse broncoespasmo leva à hiperinsuflação alveolar, com todas as consequências para isso. Então a gente tem que pensar que é um paciente que está hiperinsuflado, isso pode trazer repercussões, inclusive hemodinâmicas, e um paciente que está obstruído. É isso que está acontecendo com o meu paciente em crise. Primeira coisa que eu tenho que, avaliando o paciente, conforme eu vou examinando e fazendo anamnese, ver qual a gravidade. Eu posso ter pacientes asmáticos que extremamente fácil a condução, faço lá 1, 2 aerosóis e mando embora, e pode ter aquele que, se eu não ficar esperto, se eu não ficar no pé dele, ele morre. E o médico na emergência, às vezes, está muito sobrecarregado, é importante que ele desenvolva sinais de alerta. Então, por exemplo, paciente que já teve crise grave prévia, que já teve hospitalização prévia, ele tem mais risco. Paciente que teve 2 hospitalizações ou mais no último ano, é um paciente que eu devo ficar esperto. Quem procura o pronto-socorro com frequência? Paciente que teve visita ao pronto-socorro no último mês. Paciente que usa mais de 2 frascos de beta-2 por mês. Cada frasco tem 100 doses. Então, ele usa mais do que 3 doses por dia, em média. Então, é bastante.
Aquele que tem dificuldade de perceber os sintomas. Você chega, o paciente está roxo, 40 de frequência, aí está tudo bem? Não, estou tudo bem. Está com falta de ar? Não, não estou. Não. Você está dando falta de ar de olhar para o paciente, você está com falta de ar. E para ele está tudo bem. Esse paciente morre mais, ele procura mais tardiamente. Pacientes com problemas psicossociais e pacientes com comorbidades, principalmente cardiovascular e psiquiátrica. Então, esse grupo de paciente, eu já vou ter que ficar mais próximo, um acompanhamento mais próximo dele. Em ainda estratificando a gravidade, eu tenho que caracterizar esse paciente como leve, grave ou insuficiência respiratória iminente. O que eu vou avaliar? Nesse momento, eu vou avaliar dados não invasivos, exame físico e pulsoximetria. Então, por exemplo, dispneia. Eu vou avaliar quanto ele está de dispneia, quanto ele tem subjetivamente de dificuldade para respirar. Ele fala fases completas, incompletos ou só monossílabos ou palavras isoladas. Tem retração intercostal, está sibilando, né? Interessante que no paciente com asma grave, ele pode até ter sibilos ausentes. Está tão fechado o pulmão dele que nem passa ar suficiente para fazer a sibilância, né? Pulso paradoxal, o que é isso? No paciente com asma grave, aquela hiperinsuflação alveolar vai fazer com que a variação da pressão sistólica seja maior durante a inspiração. Todo mundo tem isso. Quando eu inspiro, eu melhoro o retorno venoso, né? Agora, esse paciente, se eu tiver mais do que 25 milímetros de variação na sistólica, eu estou medindo, fui lá medir, a hora que eu começo a escutar, eu marco, olha lá, 140. Tudo bem? E aí eu vou escutar intermitentemente, vamos supor, 140. Enquanto ele inspira, aparece, ele expira, desaparece. Né? Vou desinsuflando o manguito. Se eu continuar ouvindo até 25 milímetros abaixo, ou seja, está a 140 até 115, isso significa que ele tem uma variação ventilatória importante. Isso é o pulso paradoxal, isso é sinal de gravidade. Tá? Frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca, quanto mais taquicárdico, pior, mas se ele tiver muito hipoxêmico, já pode estar bradicárdico. Saturação de oxigênio e o pico de fluxo respiratório, como a gente falou. Então, é muito importante que eu tente, na minha abordagem inicial, enquadrar o paciente numa dessas três colunas. E aí fica fácil a condução. Se ele está em insuficiência respiratória iminente, o que eu vou fazer com ele? Tubo. Não vou ficar ali enrolando com o paciente. Ele está em insuficiência respiratória iminente, intubação orotraqueal, CTI, ventilação mecânica, né? Se o paciente tem uma asma leve ou moderada, tranquilo. Por quê? Normalmente só com aerosol de beta-2 ele melhora e eu consigo dar uma alta precoce para a gente. Vai ver isso com mais detalhe. O problema está nesse paciente aqui, grave, porém não insuficiência respiratória, onde a avaliação das próximas 4 horas das intervenções que vão determinar se eu vou internar, se eu vou dar alta ou se ele está piorando e eu vou encaminhar para uma unidade intensiva. Aquela história do pico de fluxo, né? Eu sempre vou comparar, né? Quantos % do normal, do esperado para aquele paciente está. Se tiver acima de 50, beleza, leve. Se estiver abaixo de 30, insuficiência respiratória iminente. Entre 30 e 50, um quadro intermediário. Vamos voltar para aquela paciente. Eu tenho que olhar uma tabela por sexo, idade e estatura. Se a gente pensar naquela paciente nossa, na casa dos 40 anos, né? Mulher, na casa dos 40 anos, e uma estatura mediana, não falava a estatura, na volta de 400 a 450 ml de pico de fluxo, de litros por minuto de pico de fluxo. A nossa paciente tinha 125, ou seja, bem menos do que a metade do esperado para ela, né? Então, se fosse só pelo pico de fluxo para a gente enquadrar, ela estaria aqui muito grave, né? Na iminência de insuficiência respiratória. Teoricamente, até candidata à via aérea invasiva. Vamos lá.
quais exames complementares eu tenho que solicitar para um paciente asmático? Gasometria é importante e o pico de fluxo. Isso é importante para todos os pacientes, tá? Radiografia de tórax, se eu suspeitar em comorbidades. Será que ele tem uma pneumonia? Será que ele tem um pneumotórax? Hemograma, se eu pensar que a descompensação foi infecciosa. Eletrólitos, principalmente para aqueles pacientes que usam diuréticos por comorbidades ou aqueles que usaram muito beta-2. O que o beta-2 faz com os eletrólitos? Qual que é uma complicação que o beta-2 faz? Diminui qual? Potássio. Então o paciente joga todo o potássio para o intracelular, deve ficar esperto com isso. E ECG, principalmente se ele tiver comorbidade cardíaca. Então são poucos os exames que a gente deve considerar para o paciente asmático. Então vamos voltar lá naquela classificação. O sujeito tem um quadro leve a moderado, clinicamente, o que eu vou fazer para ele? Vou dar oxigênio, objetivando uma saturação acima de 90, e vou dar beta-2 agonista. É isso, vou fazer o aerosol, ou vou fazer a bombinha para ele, né? Corticoide só se estiver respondendo mal ao beta-2, ou se ele já usa em casa, aí eu faço uma dose maior. Fábio, o que é melhor? É eu fazer aerosol dosimetrado ou eu fazer nebulização com ar comprimido? O que vocês acham? Aerosol ou nebulização? É igual? Não. Aerosol é melhor, tá? Quando você pega o aerosol, a bombinha, ele quebra partículas de 20 a 30 vezes menores do que no nebulizador. Tá? Então, eu tendo partículas menores, elas são mais leves e elas chegam mais na via distal do paciente. Tudo bem? Quando eu for fazer nebulização, é fundamental que eu coloque um fluxo de pelo menos 8 litros lá na parede, no fluxômetro, para ver se quebra em partículas menores. Frequentemente eu vejo lá enfermeira colocando 3 litros. Isso não chega na via aérea distal. Fábio, então se é melhor, por que em tudo quanto é pronto-socorro usa nebulizador? Mais barato? Até que não. É porque muito difícil um paciente com uma crise asmática ter coordenação para usar a bombinha corretamente. Inspirar, né, fazer a pausa. Então é muito difícil ele ter controle para fazer isso, né? Principalmente se for criança, idoso, muito difícil. Mas é melhor ele conseguindo fazer a expiração forçada, né? Apertar a bombinha em uma inspiração e segurar 5 segundos, pelo menos, se ele conseguir fazer isso, eu vou ter mais efetividade, né? Como a maior parte não consegue, está tão dispineico, você põe o aerosol mesmo. A nebulização, melhor dizendo. Pelo menos 8 litros. Se você colocar um fluxo muito baixo, vai fazer um aerosol com partículas grandes. Depende. Se o paciente não tiver problema de retenção, ele não for um retentor, pode ser com oxigênio mesmo. Se ele for retentor, é melhor que se use ar comprimido, tá? A bombinha em relação ao nebulizador. Isso. Válido para pronto-socorro. O que às vezes as pessoas fazem, principalmente em pediatria, é usar aquele espaçador, vocês já viram? É um cano plástico, né, que você põe a bombinha, encaixa no fundo dele e coloca uma máscara. Né? Aí você consegue fazer o aerosol dosimetrado naquele cano plástico e a pessoa respira naquilo. Também pode ser utilizado. Né? Então, assim, aerosol, em sendo possível utilizar, ele consegue ser mais efetivo. Tudo bem? Para o paciente que está em insuficiência respiratória, intubação aerotraqueal, como o Leão já falou, com 100%, né, de fração inspirada, oxigênio puro. Ele tem indicação de broncodilatadores, tem indicação de corticoide intravenoso e considerar sulfato de magnésio. O sulfato de magnésio, ele é um broncodilatador potente. Pelos efeitos adversos, ele é mais usado só nos casos mais graves. E quem está no meio do caminho, o que eu vou fazer? Eu vou dar oxigênio, vou dar beta-2 agonista, né? Vou dar hipatrópio, aqui eu estou dando só beta-2, aqui eu vou dar hipatrópio também, e aqui eu não vou considerar apenas corticoide, eu vou dar corticoide. Então, em suma, aqui, normalmente só aerosol com beta-2 resolve.
Aqui, além de beta-2 e ipratrópio, eu devo usar corticoide. E aqui eu acrescento sulfato de magnésio e considero intubação orotraqueal para ventilação. Vamos chegar lá. Aquele paciente que eu reavaliei, eu vou reavaliar ele após que eu não intubei, né? Que o que eu intubei já vai para o CTI, esse daqui. O leve ou crise intermediária, eu vou reavaliar após 1 hora, tá? Vou avaliar depois de 1 hora. Ele ficou bem, tem um pico acima de 70% do predito, né? Eu observei ele 1 hora, eu posso dar alta com orientações. A gente vai ver quais orientações. Se o sujeito deteriorou e passou a ser grave, ó, o pico de fluxo está menor que 40, ele continua dispneico, a despeito do tratamento que eu estou fazendo, eu tenho que considerar se esse paciente não vai ter que ir para o tubo, ir para o CTI como o anterior. E se ele está com um pico de fluxo entre 40 e 70, significa que ele não melhorou a ponto de alta e eu devo observar ele por mais 4 horas. Tudo bem? Então esses são os times. Chegou a crise asmática, pelo menos 1 hora vai ficar observando. Se ele for um quadro leve e que melhorou após a primeira intervenção, eu dou alta. Se ele foi um quadro moderado ou grave, né, ou não melhorou significativamente na primeira hora, eu observo ele mais 4 horas. Não é o que a gente vê nos postos, né? O médico vai lá, faz um aerosol e já libera. Não, então pelo menos 1 hora se tudo correr bem. Tudo bem? Finalmente, o paciente continua com uma saturação, com um pico de fluxo expiratório ruim, né? E os sintomas mantendo, eu devo discutir essa decisão baseado principalmente naqueles fatores de risco do primeiro slide e qual é a estrutura domiciliar que ele tem. Então, eu já esperei 4 horas observando ele, ele não está em ponto de alta, ou seja, não está com um pico de fluxo adequado, não está sintomático para eu dar alta sem receio, e não ficou grave a ponto de eu mandar ele para o CTI, ele está em cima do muro. Esse paciente eu devo avaliar isso. Como que é o histórico dele? Ele é preditor, o histórico dele, para gravidade? Como que é o suporte familiar? Não, ele tem tudo em casa. Tem aerosol, tem remédio, tem uma pessoa que cuida dele, mora perto do hospital. Aí eu vou avaliar se eu vou admitir no hospital ou se eu vou dar alta com orientações. Então, eu trouxe esse fluxograma aqui, que é o fluxograma lá da Liga de Urgência da UFSCar que a gente fez, que mostra a importância, né, do pico de fluxo nesse manejo do paciente. Custa muito barato e é um dado muito objetivo. Vamos lá. Quais medicações são úteis no tratamento da asma? Primeira coisa, beta-2 agonista, sem dúvida, né? O mais utilizado no formato de aerosol é o salbutamol, o nome comercial é Aerolin, né? O nome comercial. Cada jato dele tem 100 microgramas. O que eu vou fazer? Né? O paciente chegou com crise, eu vou fazer 5 jatos nos primeiros 20 minutos. Depois, se ele não puder ir de alta, ele fica naquela observação de 4 horas, né? Eu vou fazer 1 jato por hora nas 4 horas seguintes de observação. Se o paciente não tiver condição de usar o aerosol dosimetrado e tiver que ir para nebulização, o que mais tem nos pronto-socorros é o fenoterol. Qual que é o nome comercial? O Berotec, né? Todo mundo acostumado a usar. E aí eu vou usar de 10 a 20 gotas a cada 20 minutos. E na primeira hora, então, eu vou fazer 3 aplicações na primeira hora. E depois eu passo para aplicações de hora em hora, enquanto o paciente estiver em crise. E a inalação com aerolina? Pode ser feito também, né? Eu tenho aerolina, a formulação em nebulização, eu tenho também. 10 a 20 gotas, a dose é semelhante. Tá? Pessoal, pois não. É o que eu ia falar. A resposta é muito individual, tá bom? Então, o que você vai observar? Como eu estou estimulando, eu sempre tenho que ver efeito adverso. E qual é o efeito adverso? Né? De liberação simpática. Tremor, palpitação, taquicardia. Uma medida bem objetiva para você ver se essa dose não está
alta demais para o seu paciente, já que a resposta pode ser individual, é frequência cardíaca, tá? Normalmente o asmático é um sujeito jovem, então a gente aceita frequências cardíacas de até 140 batimentos por minuto. Tudo bem? Se for cardiopata, até 120 por minuto. Então, como efeito colateral. Então, o que acontece? Se você está lá fazendo aerosol e a frequência do sujeito está 80, você fala, peraí, eu acho que essa dose está baixa para esse sujeito, né? Se eu não estou conseguindo nem taquicardizá-lo, será que eu estou conseguindo broncodilatá-lo? É o mesmo efeito, né? Então é importante que, agora, passou de 140, né, num paciente sem comorbidade eu fico atento e diminuo a dose, passou de 120 num paciente com comorbidade, eu também fico atento. Tudo bem? O que mais que eu posso usar? Terbutalina. Para quem que eu vou usar terbutalina? Né? Ou para os casos refratários, visto que isso daqui é subcutâneo, né, injetável, ou para os casos onde está impossível de fazer o nebulizador. Quer ver um exemplo? Paciente que foi entubado e o ventilador dele não tem modo aerosol. Como é que eu vou fazer? Aí eu posso dar para outra via, né? A terbutalina, o nome comercial é Bricanil, né? Bricanil. Eu faço meia a uma ampola a cada 6 horas por via subcutânea. Então, seriam essas duas indicações. O caso refratário, mesmo com o aerosol não está melhorando, com altas doses de aerosol, ou nos casos onde é impossível se fazer o aerosol. Anticolinérgico. Qual que é a grande função do bometo de empatrópio? Né? É um broncodilatador que, na verdade, ele bloqueia o parasimpático. Então, de um lado, eu estimulo o simpático, do outro lado, eu faço um anticolinérgico para bloquear o parasimpático. É um efeito adjuvante. Eu consigo usar doses menores de beta-2 se eu estiver utilizando hipatrópio junto. Tudo bem? Como ele é um bloqueador do parasimpático, não adianta eu fazer grandes doses. Bloqueei os receptores, acabou. Não adianta fazer dose muito alta. Né? Então, a princípio, eu vou fazer, se for no aerosol dosimetrado, 3 jatos de chegada. Pronto. Se for para nebulização, eu faço de 20 a 40 gotas, de 4 em 4 horas. Não adianta eu ficar fazendo doses mais altas, porque bloqueou os receptores, não tem mais efeito. Tudo bem? Corticoide. Não existe diferença na asma em termos de prognóstico desses corticoides. Nem entre oral e endovenoso e nem entre os tipos de corticoide. Tá bom? Então, a princípio você pode usar ou prednisona ou o equivalente dela, endovenosa metilprednisolona, ambos 1 por quilo, ou a hidrocortisona, que é o que mais tem aí nos prontos-socorros, né? Que é o Solocortef, o nome comercial. Então, você vai usar a dose única, né, na chegada de um desses 3 corticoides. Não tem diferença entre eles em termos de desfecho. Sulfato de magnésio, 1 a 2 gramas, cada ampola tem 1 grama. Então, seria de 1 a 2 ampolas, né, diluído em 100 ml de soro, e você corre em 20 minutos, dose única também. Tá? Então, essas seriam as medicações broncodilatadoras mais utilizadas na emergência. Tá? Então, lembrando, todo mundo tem direito a beta-2, os casos moderados beta-2 e hipatrópio, e os casos muito graves, considerar sulfato de magnésio. Fábio, mas você não falou aí das xantinas, não falou de aminofilina. E lá no posto onde eu trabalho, todo mundo usa aminofilina a rodo, né? É muito usado. Não tem evidência e é um broncodilatador tão fraco que ele não traz efeito terapêutico adicional. Então, só traz efeito adverso. Não se usa aminofilina em asma. Tá bom? Então, e é o que a gente vê fazendo aí nos postos a rodo. Vamos lá. O paciente melhorou, eu vou dar alta para ele. Gente, o paciente tem que sair com orientação, senão daqui 3 dias ele está de novo no pronto-socorro. Primeira coisa, eu vou manter o beta-2 via inalatória por pelo menos 48 horas em altas doses. 2 jatos de 4 em 4. Ele ainda está em crise. Senão ele não volta, daqui 2 dias ele volta. Então vai manter lá a bombinha dele em altas doses por pelo menos 2 dias.
você vai estender a prednisona por pelo menos uma semana via oral. Tá? E vai orientar o paciente sobre os gatilhos das crises dele, né? Principalmente animal, bolor, pólen. Importante, na época do inverno, ele não pegar influenza e nenhuma infecção pneumocócica. Eu posso vaciná-lo para diminuir crise. E sempre encaminhar para o tratamento ambulatorial. Se ele teve uma crise grave que procurou pronto-socorro, é um paciente de risco para novas crises. Ele precisa ter um controle próximo. Tudo bem?